como ter filhos saudáveis, como direcioná-los de maneira saudável para a vida. Porque muitas vezes os pais querem que os filhos sigam por aquele caminho que eles não puderam seguir. O que aconteceu nessa infância? O que eles desejaram e não conseguiram? O que foi colocado como culpa sobre eles? Deem voz aos seus filhos, para que eles se expressem, sobretudo, possam confiar em si mesmos. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Olá, pessoal! Tudo bem aí? Que bom! Fico feliz em reencontrá-los e o nosso tema de hoje é sobre educação de filhos. A questão que muita gente se preocupa e pergunta: como ter filhos saudáveis? Como direcioná-los de maneira saudável para a vida? É necessário que vocês observem alguns fatores importantes, né? O primeiro deles são as repetições que podem estar acontecendo nos sistemas de vocês. Muitas vezes a gente percebe que nós estamos fazendo algumas coisas que os nossos pais fizeram e faziam. Vocês já observaram isso? Isso é muito relevante. Observar que a gente tem uma tendência impressionante a fazer o que os nossos pais fizeram. Então, observar, colocar limite nisso é fundamental. Fatalmente, se nós temos essa tendência, é natural que os nossos filhos vão fazer a mesma coisa. Os meninos muitas vezes imitam os pais e as meninas, tendenciosamente, imitam as mães, tentam repetir os comportamentos que elas tiveram. Você acha que está saudável ser um bom exemplo? Você é um bom exemplo para o seu filho, para a sua filha? Essa é uma questão importantíssima para a gente observar o que os nossos filhos estão tentando repetir sobre nós. Outra questão muito interessante é os pais não tentarem dar aos filhos tudo o que eles não tiveram. Esse é um erro muito fatal que muitos de nós cometemos. A gente não teve aquele brinquedo na infância, ou então aquela a oportunidade de viajar, oportunidade de estudar numa determinada escola, ou então de fazer um determinado curso. Não que os nossos filhos não mereçam e não precisem ter uma vida com qualidade, não é isso. Mas é importante que a gente não tente dar para eles o que a gente não teve, mas sim o que eles precisam, o que eles realmente desejam. Porque muitos pais, compelidos por essa necessidade de eu não fiz um curso de inglês, então hoje o meu filho vai fazer, acaba cedendo para o filho alguma coisa que ele não quer, que ele não tem como projeto, que ele não tem esse desejo. E isso acaba gerando um transtorno familiar muito grande. Porque muitas vezes os pais querem que os filhos sigam por aquele caminho que eles não puderam seguir. Só que os filhos, muitas vezes, não querem seguir aquela profissão, fazer aquele curso, ir para aquela viagem, e isso acaba gerando um grande transtorno. Então, observem bem o que vocês estão ofertando aos seus filhos, se é realmente o que eles precisam e também o que eles desejam, para que não haja nenhum tipo de constrangimento caso eles não tenham os mesmos sonhos e os mesmos desejos de vocês. Outra coisa muito importante é os pais separados, né? Isso acontece muito comumente. O pai separou da mãe e aí ele começa a falar mal da mãe para os filhos. A mãe separou do pai, ou então o relacionamento não está bem, não está saudável, e aí ela começa a falar mal do pai para os filhos. Isso é um erro muito comum e que não é nada saudável. Isso chama-se alienação parental
e faz com que os filhos fiquem divididos. Por quê? Se a mãe não gosta do pai, como o filho é 50% pai, 50% mãe, ele vai ter muita dificuldade de compreender, achando que, opa, a minha mãe não gosta de metade de mim, ela não gosta do meu pai. E ao mesmo tempo, os pais que fazem isso implementam no coração da criança que ele não gosta da outra 50% dela, não gosta da outra metade dessa criança, porque essa outra metade é a parte mãe. Então vigiem, não coloquem nos filhos de vocês a opinião pessoal de vocês com relação ao pai ou à mãe desta criança. Veja, esta criança não é a esposa ou o marido dessa mulher e desse homem, ela é a filha. E não é nada saudável ela sentir que 50% dela não é bem-vindo, não é de alguma maneira acolhida. Vigiem para não colocarem o seu filho, sua filha, de maneira dividida diante da opinião que vocês possam ter sobre o pai ou sobre a mãe deles. Lembrando que não existe ex-pai e ex-mãe. Vocês, como pais e mães, vão ser sempre presentes e devem ser presentes na vida dos filhos de vocês. Não deixe que esses filhos fiquem divididos, fiquem confusos, achando que não são bem aceitos dentro da família e dentro do coração de vocês. E vejam, é importante vocês avaliarem e descobrirem o que é que causa um comportamento disfuncional nos filhos de vocês. Ir lá na raiz do problema, gente, isso é fundamental. Descobrir o que é que esse filho e essa filha está sofrendo. Descobrir de onde vêm as disfuncionalidades. O que aconteceu nessa infância? O que eles desejaram e não conseguiram, o que foi colocado como culpa sobre eles, o que foi cobrado que eles não corresponderam, sempre vendo que o que pai, mãe e professores falam tem um peso muito forte, muito grande. Então, não deixem de observar quais são as inseguranças, os medos. Será que é do relacionamento dos pais terminar? Será que é uma cobrança ou uma colocação de um professor que não foi bem digerida? Observem de onde vem a insegurança do seu filho. Converse com ele. Converse com a sua menina, veja de onde vem, se é um receio com o corpo, se é uma concorrência com alguém da família. Isso pode acontecer, uma prima, uma irmã, onde ela não se acha tão inteligente, tão capaz, tão bonita, tão adequada. Isso também pode mexer com a autoestima. A capacidade intelectual, o carinho que vocês têm por eles, demonstra com que eles se sintam suficientemente bons, seguros, com que eles sintam que eles dão conta, eles são bem-vindos, eles foram desejados, amados. Veja, tudo isso faz muita diferença na vida dos filhos de vocês. A opinião que vocês têm sobre eles é muito relevante. Eles podem receber elogios das pessoas mais diversas, mas se o pai e a mãe não validam, não digam eu confio, eu acredito, você é incrível, você é capaz, esse filho não vai ter condições de se sentir realmente capacitado para ir para a vida, para lutar pelas coisas que ele sonha, que ele deseja. Então, validem os filhos de vocês, mas observem bem de onde vêm os traumas, as dores, os medos, as inseguranças deles, para que vocês possam, de alguma maneira, acolhê-los e fazê-los sentir que eles podem estar seguros, que vai dar tudo certo. É muito importante observar a raiz do problema. É muito importante não cometer alienação parental.
e saber também o que é ser pai e ser mãe, ser esposo e ser esposa. São atividades e funções diferentes que a gente exerce e que eles observam. Neste momento, a minha mãe está sendo esposa do meu pai. Neste momento, o meu pai está sendo o meu pai. Ele está focado em estar comigo, com os meus interesses, com as coisas que eu gosto, as coisas que eu desejo fazer. Parece fácil, mas eu sei que não é. É um desafio muito grande ser pai, ser mãe, mas também é um desafio muito grande ser filho, ser filha. Que tipo de filho vocês foram lá atrás? E isso faz toda a diferença hoje no tipo de pai e mãe que vocês se tornaram. E sempre olhem, observem muito, de maneira relevante. Se o seu filho, sua filha reprime as emoções, se eles não conseguem expressar o que sentem, se você diga, não, você não tem o direito de falar isso, você não tem o direito de se expressar, você está no seu lugar de filho, e o seu lugar de filho é não colocar as suas emoções. Só quem fala aqui sou eu. Dê voz aos seus filhos, dê voz para que eles expressem o que eles gostam, o que não gostam, o que é relevante, o que não é para eles, o que eles gostariam de mudar, para que eles não sufoquem as suas emoções. Toda emoção que é sufocada vai tentar escapar, sair por um outro lugar. A pessoa se torna uma panela de pressão e a qualquer momento ela pode explodir. É daí onde vem muitos dos problemas com o uso de drogas, com automutilação, com coisas que são o que menos os pais esperam e desejam para os seus filhos e para si mesmos. Então, observem, deem voz, opinião, deixem que seus filhos expressem o que eles querem, o que eles desejam, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles querem estudar, o que eles gostariam de ser, para onde eles gostariam de ir. Mesmo que eles mudem de ideia, eles vão mudar 1 milhão de vezes. Mas é importante que vocês deem voz aos seus filhos, para que eles se expressem e possam confiar em vocês. Mas, sobretudo, possam confiar em si mesmos. Peço a vocês que curtam esse vídeo, que compartilhem para as famílias que tenham necessidade, que avaliem tudo o que foi dito aqui e que levem isso para a vida de vocês, fazendo com que seja exercido esse poder, mas também esse prazer em ser pai e em ser mãe. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.